Olá pessoal, olá! Nós queremos tratar sobre o suicídio, algumas considerações sobre esse assunto tão delicado, com vistas ao quinto mandamento que diz não matarás. Bom, esse princípio do quinto mandamento já nos fala que a vida não é nossa. A gente costuma dizer, ou às vezes alguém brinca dizendo a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Na verdade, nós lembramos como cristãos que a vida é um dom de Deus, pertence a Deus. E o suicídio traz as suas situações extremamente delicadas. Então, todas as considerações precisam ser muito sensíveis às diferentes ocasiões em que o suicídio ocorre. Até porque muitas vezes quem mais é inquieto com o suicídio é aqueles que perderam alguma pessoa querida que tenha cometido o suicídio. Pois bem, num princípio básico, nós temos que lembrar que o suicídio pode ter sido gerado por uma doença mental. Uma doença a tal ponto que leva o indivíduo a cometer tamanho ato contra si. E nesse ponto, nesse quesito, é interessante lembrar o que escreve o Dr. Martin Warth, quando ele diz assim neste livro, Ética de Cada Dia. Como o suicídio é patológico, ou seja, ele é resultado de uma doença, seja física, mental ou até social, de uma ou de outra forma podemos admitir que mesmo um cristão pode ser vítima fatal dessa crise. A ética cristã requer que se ajude a viver, afastando as causas em potencial para tal crise no próximo. Também requer a compreensão quando os esforços para superar a crise falharam. Essa compreensão torna possível o enterro cristão, que muitas vezes foi negado a suicidas na história recente, por entender-se que a fé em Cristo, a gente não precisa negar, por entender que a fé em Cristo permanece, apesar da crise patológica que interferiu na lei da morte. Então nós temos aí esta situação que torna o assunto delicado e que nos convida à cautela. Jesus recorrentemente pede que sejamos tardios em julgarmos. E especialmente nesses casos o conveniente não é julgar. Mas aqui eu trago considerações acerca desse assunto. Primeiro, até lembrando que nas Escrituras Sagradas nós temos a lembrança do rei Saul, que segundo 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, jogou-se sobre a espada ao final de uma guerra que haviam perdido. Nós temos também Aitofel, o conselheiro, que depois de ter os seus conselhos negados, entrou numa perspectiva negativa e tirou a própria vida. Nós temos Judas, talvez o que mais é lembrado como suicida nas Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 27, versículo 5. E sempre é um resultado de desespero, é um ato de desespero, né? E a gente contrabalanceia a palavra desespero com a palavra esperança. Há uma noção de ter perdido a esperança. E aí existe a dúvida do perder a fé. Mas com toda a sensibilidade e cautela desta análise, porque pode ser uma consequência de uma doença. Consequência de uma doença, só para ficar mais claro na sua cabeça, né? Por exemplo, assim, a pessoa tem um câncer e esse câncer leva a pessoa à morte. A causa da sua morte foi essa doença, o câncer, que pode ser mais facilmente compreendida pela sua concretude, pela visibilidade do machucado, da doença do câncer, que levou à morte. Pensemos que algumas doenças mentais, emocionais, são como um câncer, por vezes, entre aspas, na alma, digamos assim, e que também podem levar à morte. Logo, é a doença que causou a morte também nesse estágio. É uma ilusão achar que a morte
é uma solução. Por isso, se você tem sentimentos de suicídio, tendências ao suicídio, você precisa tratar isso e lembrar sempre que a vontade de Deus, o Criador, é a vida. Tanto que para vencer a morte ele enviou Jesus, que morreu por nós e ressuscitou. Portanto, a morte nunca é uma solução e ela nunca deve ser um ato heróico, um suicida heróico, nunca. Nós olhamos sim com sensibilidade, mas nunca como um ato de heroísmo, sim como uma consequência desesperada diante de uma doença patológica. Essa situação toda nos lembra sempre que o salário do pecado é a morte. A morte existe por consequência do pecado e devemos analisar o dom da vida como um presente de Deus a ser preservado em nós mesmos e no próximo. Os pensamentos suicidas ou a tentação a esse ato em si não são pecado. Temos que vencer essa tentação. Não nos deixes cair em tentação, diz a palavra bíblica. E se temos muitas considerações sobre suicídio, a principal delas é que apoiemos uns aos outros, que estejamos atentos uns aos outros, para amparar, para fortalecer e para, no amor, na amizade, darmos esperança. A esperança que vence o desespero. A esperança em Cristo que nos dá também, mediante a fé e pela graça, o dom da vida. Um assunto delicado, mas que está sim relacionado ao 5º mandamento. Vamos sempre refletir, atentar, lutar contra maus pensamentos e cuidarmos uns dos outros em amor na luta pela vida. Que assim seja. Amém.